Eu lamento a forma como o reverendo Augusto Nicodemos tem colocado isso em vários podcasts, ensinos pelas igrejas. Nós conhecemos aquele texto do apóstolo Paulo que ele diz, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu vejo em mim. Eu aproveito seu podcast para, pelo menos, tornar pública a minha divergência dele sobre essa interpretação, que ali seria o Paulo ainda não convertido. Só que o próprio reverendo Augusto Nicodemos dizia pra gente que quando ele foi fazer essa tese, era certo que de 90% para lá, os principais exegetas de Romanos discordavam dele. Eu até acho que pode, eu não estou dizendo que ele está errado por causa disso, mas eu realmente lamento quando ele coloca essa interpretação dele sem dizer, gente, eu estou remando contra a maré. Mais de 90% dos mais importantes exegetas do mundo dirão que eu estou errado. Deixa pelo menos para o público saber que a tua posição não é a posição de concordância. Quando você pega ali a própria história da Reforma Protestante, os puritanos, tudo isso, e o discurso de Romanos, é muito óbvio que Paulo está falando de fato do Paulo convertido. Paulo começa a falar no capítulo 5 de Romanos, eu fui justificado pela fé, agora eu tenho paz com Deus. No capítulo 6, ele mostra a grandiosidade dessa obra de Cristo e como nós éramos no pecado e como o pecado ainda opera para ele chegar no capítulo 7 e dizer, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu vejo em mim. E quando eu pergunto por isso, ele diz assim, o que é que eu vejo? Eu vejo a lei do pecado que opera em mim. Então, isso aqui está em nós. Aí a pergunta volta de novo. Por que está em nós? O que ainda controla? Se eu sei a verdade de Cristo, se ao aceitar Cristo eu o recebi como meu Senhor, ou seja, ele teoricamente é o meu Deus, não há espaço para outros ídolos em mim. E o próprio Calvino então vem e diz, olha, não é bem assim, a gente produz ainda ídolos, mesmo convertidos. Então isso me levou a um questionamento, eu disse, peraí, mas de onde procede isso? E foi ali que eu comecei a casar a coisa, eu disse, rapaz, a questão está lá em Gênesis 3. Nós encontramos exatamente quando essa questão do pecado passa a dominar o coração do homem e o faz fazer escolhas. Qual é a nossa pergunta dos ídolos? Por que eu faço o que eu faço? Gênesis 3 me mostra. Até que o homem vinha numa única direção e agora ele faz uma escolha diferente daquela de Deus. É o eixo dos ídolos do coração. O que a Bíblia me mostra? Que a primeira grande questão está na minha crença. É aqui que começa o problema. E esse é um ponto que eu também vim a divergir dentro do movimento de aconselhamento bíblico atual. Na tese do pessoal, que assim, ele está no meu desejo. Eu faço o que eu faço porque eu quero o que eu quero. Mas não faz sentido. Porque eu estou dizendo de novo que o desejo é uma coisa autônoma, que ele é a causa que produz tudo. E quando eu olho para esse texto de Gênesis, eu percebo que não, a dinâmica não é essa. Paulo vai dizer isso também lá em Romanos, e aqui vem uma crítica minha a uma tese de doutorado do reverendo Augusto Nicodemos.